Olá, começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês e hoje o assunto vai ser a principal raça de gado brasileira. Que, aliás, eu nunca falei sobre isso, mas é o gado Nelore. É um gado. Tem dois tipos de bovinos, né, que é aqui conhecido no Brasil. O Bons Índicos, que é esse, o Zebu e todas as raças que estão aí incluídas, e o Bons Taurus, que vem mais da Europa. Quando você fala em Zebu, você está falando em Bons Índicos, quando está falando em, sei lá, Aberdeen Angus, está falando em Bons Taurus, por exemplo. Bom, o fato é que o Nelore, esse gado Nelore, ele tem a história dele com o Brasil é desde o século passado, 1868, 78. Eu não vou entrar em muitos detalhes aí. A importação mais conhecida e tal é entre 1960 e 62, quando vieram alguns genearcas, como eles falam, que fizeram a raça se expandir no Brasil, né? E hoje eu vou aproveitar para tirar algumas dúvidas e conversar com uma pessoa que vai contar para a gente o que é o gado Nelore no Brasil, que praticamente 80% do rebanho brasileiro ou é Nelore ou é anelorado, como eles chamam. E o meu entrevistado é o presidente da, para não errar, Associação dos Criadores de Nelore do Brasil, a CNB. E trata-se do empresário, do administrador de empresa, Vitor Paulo Silva Miranda. Está aí que vocês estão vendo aí no vídeo. Ô, Vitor, muito bom dia, obrigado pela entrevista. Me conta uma coisa, você foi reeleito, dá uma definição de qual é o papel do Nelore hoje no rebanho de pecuária brasileira. Bom dia, Regis. Primeiro dizer que é um prazer poder falar um pouco dessa raça maravilhosa para você e para todas as pessoas que vão nos assistir. Mas a raça Nelore, ela é oriunda da Índia, né? E veio de lá para cá com o nome Ongole. E chegando aqui foi batizada com raça Nelore e foi se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Vieram várias linhagens, tá? Inclusive criamos esse ano, dia 17 de julho, o Dia Internacional Mundial do Nelore. Então, assim, dia 17 de julho, o Dia Mundial da Raça Nelore, foi o primeiro registro que foi feito aqui no Brasil. Então, para nós da CNB, falar sobre a raça Nelore, a raça mais importante, não só do Brasil, mas do mundo. Nós temos mais de 80% do rebanho nacional, do rebanho comercial. Muitas vezes a pessoa fala, nós temos mais de 220 milhões de cabeças hoje no Brasil, nós temos do rebanho comercial, mais de 80% raça Nelore. É impossível falar em produção de proteína vermelha no nosso país, para consumo interno e para exportação, sem a raça-mãe, que é a raça Nelore. E a raça Nelore, apesar de ser única, ela tem suas variedades. Nós temos o Nelore padrão, que é o de chifre, que a gente fala, o Nelore mocho, e temos também o Nelore lindo, que é o Nelore pelagens, variedade pelagens preta e pelagens vermelha. Então, hoje, nós temos assim, a raça Nelore única, mas com suas variedades, e é a raça realmente que, para falar de proteína vermelha, para falar de exportação de proteína, tem que falar da raça Nelore, que é a raça-mãe. Outro dia agora tem também o Nelore pintado, não tem isso? O Pelages é o pintado. O Pelages. Chama na associação como Nelore Pelagem, né? Mas é o pintado de vermelho e pintado de preto, que é uma coisa mais linda do mundo. E como é que é isso? Porque isso é recente. O que é? Um cruzamento? Olha, o Nelore Pelagem apareceu há mais de 50 anos já, 40 anos. Então, é uma variedade, a gente pega alguns animais que têm aptidão para poder pintar de fato, né? E o pessoal que cria e faz melhoramento genético foi apurando essas variedades aí. Hoje nós temos vários criadores que estão criando, inclusive criamos um ranking nacional do pelagens, tá? Tem um ranking nacional do padrão, do mocho e também do pelagem, diga de passagem, está vindo com muita força. A parceria da CNB com a BCZ foi a primeira que colocou o julgamento na doutora Arnaldo, né, o nosso vice-presidente da BCZ, sabiamente disse que não é pista de julgamento, né, é recinto de avaliação.
porque esses animais são sempre avaliados nas pistas pelo Brasil, então é uma forma também de melhoramento genético. Então, nós criamos o ranking do Pelagens, tá? Que é uma coisa maravilhosa. Estamos também alavancando o ranking do mocho, que vem crescendo no Brasil inteiro, que é uma variedade importante. E o Nelore, apesar da pandemia, apesar de todas as crises, ele vem batendo recordes, e eu falei, na minha posse, que nunca tivemos um momento tão maravilhoso da raça Nelore em todos os sentidos. É curioso, né? Porque tem alguns mitos aí, não sei qual é a tua posição, mas eu vou perguntar. Porque você vai numa churrascaria, você não ouve o cara falar, você vai comer uma carne de Nelore, ou você vai comer uma carne argentina, ou você vai comer uma carne de Angus, de Brangus, enfim. Teve até recentemente a polêmica ainda, porque é um assunto que eu quero falar com você, que o Nelore, quando você vai fazer o famoso F1, que é o meio-sangue, você cruza um europeu com um gado zebuíno. Pelo menos é assim que tem feito. Mas como é que está dentro da associação essa questão da carne do Nelore, de valorizar a carne, o bife Nelore? Olha, primeiro, toda a carne que eles chamam de black, chamam de carne especiais aí, você pode pegar a embalagem e virar a embalagem, que atrás da embalagem vai dizer 50% Nelore. Por que isso? Porque nenhuma raça se adaptou tão bem de norte a sul do nosso país. Ninguém tem o clima que nós temos, ninguém tem condição de produzir proteína vermelha em quantidade, com a qualidade que a raça Nelore produz. Nós temos marmoreio, nós temos suculência, nós temos lâmina de gordura, ou seja, ninguém produz em quantidade, com a qualidade que nós temos e com o preço que nós temos para fornecer para o mundo. Não vou dizer para os Estados Unidos, não, que os Estados Unidos agora é o terceiro maior comprador nosso, mas nós exportamos ainda 30% do total de carne que nós produzimos. Nós somos o maior exportador mundial. E esse ano, talvez ano que vem, no máximo, nós vamos ser o maior produtor de proteína vermelha mundial. Pensar em abastecimento e segurança alimentar mundial em relação à proteína vermelha, não podemos pensar sem pensar na raça Nelore, sem pensar no Brasil. Ninguém tem competência e condições climáticas e nem tem uma raça adaptada como nós temos para poder garantir a segurança alimentar. Não, na verdade, quando você fala em carne no Brasil, no Brasil ou no mundo, você está falando de Nelore, porque o Nelore ele chegou, e aqui no Brasil, daqui a pouco a gente vai falar, eu quero falar sobre isso, mas ele chegou e se adaptou, tanto que hoje não, já faz tempo, nessa exposição, na Expo Zebu, né, você vê o pessoal da Índia vem importar genética brasileira de zebu, não é verdade? Perfeitamente. Eu acho que nós trouxemos a raça da Índia, melhoramos tanto essa raça, que hoje nós exportamos genética Nelore para o mundo. Não existe hoje um Nelore tão moderno, tão produtivo como nós fizemos. Isso é graças aos pecuaristas nacionais aqui, aos programas de melhoramento genético, às centrais de inseminação, graças ao ranking nacional que é da CNB. A CNB fez 70 anos agora. Nós comemoramos 70 anos, inclusive, com um livro, que eu vou te mandar um de presente, inclusive, tá, autografado. Na minha gestão, nós fizemos um livro contando a história da CNB, a história da associação nossa, que conduz essa raça maravilhosa. Eu acho que o Brasil ele está de parabéns, porque realmente, não só na proteína vermelha, mas também em grãos. Eu acho que o Brasil tem muito para crescer, o Brasil tem muito para contribuir para a segurança alimentar mundial. E, olha, ninguém tem o curso que nós temos, ninguém tem a competência e a força de trabalho que nós temos aqui no nosso território. Ô, Vitor, vamos chamar um intervalinho rápido e a gente volta já. Eu converso com o Vitor Paulo Silva Miranda, ele é presidente da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil. Nelore, eu até ia brincar com o Vitor no começo do programa, eu conheci uma amiga fazendeira que o peão dela lá chamava o gado de gado Eloy. Então, a gente começou com o gado, o nome dele na Índia era Ongole, veio para o Brasil e virou Nelore, e aí cada um dá o nome que quer. É aquele gado que não é branco, é uma cor meio creme. O Vitor falou bastante da variedade mocho,
Então, o nosso amigo Viacava deve ter ficado contente, mas o mocho vem crescendo muito, mas agora tem essas outras aí que o Vitor estava explicando para a gente. Já já a gente volta, é rapidinho, até já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Hoje a conversa sobre Nelore, o gado, a base do rebanho brasileiro. E a minha conversa é com o presidente da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil, o Vitor Miranda, para resumir, mas eu vou falar o nome dele inteiro, Vitor Paulo Silva Miranda. O Vitor, é o seguinte, quando eu comecei, faz muito tempo isso, não sei se fala quanto tempo faz, o gado, o Nelore, eu estou falando do Nelore, evidentemente, era um bicho enorme. Dava até medo de você ficar perto, tão grande que era. Esse animal teve uma mudança absurda nesses últimos, digamos, 30, 40 anos, para se adaptar, enfim, ao que se desejava obter aí do rebanho. Você lembra disso, evidentemente, né? Sim. Geneticamente, qual é o tipo do Nelore hoje? É um animal de porte médio? Me dá um desenho desse animal. Olha, com os programas de melhoramento genético, né, com os cruzamentos, né, os choques de sangue que houve, as linhagens, porque o Nelore tem linhagens, né? Você estava falando agora há pouco da linhagem Lengruber, né? O seu Paulo Lengruber, que foi quem importou. Então, assim, nós temos linhagem dentro da raça Nelore. E o programa de melhoramento genético vem modernizando a carcaça do Nelore. Hoje nós podemos dizer, como diz o Leiloedo, do Paulo Brasil, João Antônio Gabriel, Nilcim Genovese, o pessoal diz, tirou da canela, botou na costela. Então, é um Nelore moderno, é um Nelore que realmente está mais arqueado, está com estatura mediana, com profundidade de carcaça, mais costela, ou seja, virou uma máquina de produzir carne de qualidade, carne com marmoreio. Então, hoje eu posso dizer que o Nelore é imbatível. Nós temos um programa na CNB, me permita dizer, que é um dos mais importantes do mundo, que é o Circuito Nelore de Qualidade, onde nós estamos fazendo abates técnicos, levando não só os pecuaristas para assistir, divulgando os resultados, mas levando também alunos de ciências agrárias. A gente dá muita oportunidade para essa turma de alunos de ciências agrárias, porque são eles que vão tocar o agronegócio brasileiro no futuro. Então, nós temos que pensar em sucessão, temos que pensar em dar oportunidade a essa meninada aí para poder realmente acompanhar essa evolução da raça Nelore. Então, o circuito Nelore de qualidade, lá atrás, você falou que começou há muito tempo, me permita de dizer, lá atrás, para a gente fazer um animal de 14, 15 arroba, demandava 5 anos, 6 anos talvez. Hoje nós estamos falando numa máquina de produção de proteína vermelha, nós estamos falando de animais de 18 a 20 meses, com mais de 24 arrobas. Então, era impensável isso lá atrás. Para isso, nós temos que ter precocidade, nós temos que realmente ter uma nutrição adequada, uma sanidade adequada. Quando eu falo em nutrição adequada, eu estou falando em sal mineral e estou falando em capim. O Brasil é o único país que produz proteína vermelha, nós podemos bater no peito e dizer boi de capim. Então, nós temos que tratar primeiras pastagens como uma cultura como outra qualquer. Eu costumo dizer que o capim é um canudinho do solo, ele suga nutrientes. Então, nós temos que repor esses nutrientes. Então, vamos adubar as pastagens, não só de plantio, mas para adubar também de cobertura. Vamos melhorar o manejo, vamos colocar pastagem hoje debaixo de pivô central. Então, hoje, o Nelore permite, com essa velocidade de produção de proteína vermelha e com a valorização que vai vir, com certeza, no mercado internacional, hoje nós exportamos já para mais de 180 países. E nós exportamos pouco, nós exportamos só 30%. Nós devemos exportar nos próximos anos, aumentar para 40%, e devemos aumentar também a quantidade de produção de carne. Por isso que eu disse que nós vamos ser, breve, o maior produtor de proteína vermelha também, porque os Estados Unidos vem tirando o pé do acelerador, vem diminuindo o seu rebanho. Então, assim, o Brasil realmente é imbatível. E, assim, o circuito Nelore de qualidade vem motivar o pecuarista e ensinar que ele precisa produzir quantidade com qualidade para poder suprir o mercado internacional. Então, o circuito Nelore de qualidade nada mais é do que um incentivo para demonstrar que é possível produzir e produzir com qualidade.
O que é nesse circuito? É o quê? Vocês veem o abate, vê quanto produz, a produtividade, é esse o tema? O circuito anual de qualidade é um abate totalmente voltado para a parte técnica, para demonstrar. A gente tem animais, quando a gente fala animais precoces, animais zero dente, animais abaixo de 20 meses, né? 18/20 meses. A gente fala zero dente, mas não é que não tem dente na boca, são dentes de leite que ainda não caíram, não houve troca dentária ainda. E quando a gente fala 22 arrobas com lâmina de gordura, porque para exportar tem que ter o congelamento, então tem que ter uma lâmina de 6 a 8 gorduras, que é a lâmina ideal para se poder congelar uma peça de carne para poder se exportar. Então a gente está realmente motivando a parte técnica e demonstrando que é possível, levando o pecuarista e motivando ele a querer produzir com qualidade também. Inclusive, me deixe puxar um pouquinho a sardinha para o lado da minha equipe. A Nelore Erige participa do circuito de negócio de qualidade há 15 anos. Ano passado, nós somos campeões, não só brasileiro, mas do Mercosul, porque o Paraguai e a Bolívia também participam desses abates. Então, nós fomos campeões brasileiro e do Mercosul. Isso me orgulha muito, porque nós competimos com confinadores, pecuaristas muito maiores do que nós. Então, a qualidade ela é permissível do pequeno para o médio e também para o grande. É a primeira vez que eu ouvi falar de carne Nelore com marmoreio, deve ser associado de vocês aí, foi alguém da família Nishimura, eu não me lembro exatamente do nome dele, mas ele veio ao programa e falou, eu faço carne Nelore com marmoreio, que na época não se fazia isso, né? Falava que marmoreio só com gado Bostaurus, ou com gado europeu. Hoje isso já acabou, essa conversa já não faz mais efeito nenhum, né? Com certeza, se chama Confraria da Carcaça. O pessoal é um grupo de pecuaristas que priorizaram a qualidade da carne com marmoreio. O Wilson Nishimura, ele é um grande pecuarista, ele é um defensor da carne de qualidade. Todos os eventos, agora na FEICORTE, por exemplo, teve uma amostra da carne lá, do Nelore lá, que o Nishimura estava lá falando um pouco sobre a qualidade da carne, tá? Então, a gente realmente prioriza muito a qualidade da carne Nelore e, com certeza, o Nishimura já contribuiu bastante para isso. Uhum. Ô, Vitor, vamos mais um intervalinho, depois a gente volta para o último bloco já, tá bom? Perfeito. Gente, eu converso com o Vitor Miranda, é presidente da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil, falando sobre essa raça que é a mais importante que nós temos aqui. Se bem que o Brasil tem todo tipo de raça de gado. Nunca vi país... Eu conheci gado, até um gado que acho que esse não emplacou, mas eu vi numa FEICORTE em São Paulo, há muito tempo atrás, um gado que chamava Belgian Blue. Você deve ter visto, saber o que é. Mas depois do intervalo a gente volta. Até já. Ok, eu estou de volta ao programa Mercado Futuro. Hoje eu converso com o presidente da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil, Vitor Paulo Silva Miranda. Acho que eu acertei, não acertei? É isso mesmo, Vitor Silva Paulo Miranda. Vitor, em relação à associação, essa pecuária, esse programa que você falou aí, o circuito, é um dos programas principais da associação. E com relação a se todo brasileiro que cria Nelore fosse associado, você seria a maior associação de gado do Brasil, maior até que a Exposebu. Estou mentindo ou não? Não, a BCZ, ela registra os animais da raça zebuínas. Então, assim, é uma associação que realmente contribui muito para o melhoramento genético, apoia muito as raças zebuínas, faz o maior evento, a Copa do Mundo das raças, que é a Exposebu, foi de número 90 agora, foi fantástica. E lá dentro acontecem muitas coisas ligadas à pecuária nacional. Então, a BCZ faz um trabalho extraordinário. Quero deixar aqui, inclusive, um abraço para o nosso presidente Gabriel e para o vice-presidente também, o Arnaldinho. Eu acho que eles contribuem muito para a pecuária nacional. E a CNB foi agora a minha posse novamente. Então, o nosso estatuto permite a reeleição. Então, mas no estatuto
também obriga-se a fazer uma renovação de 25% dos diretores. Então, a primeira diretoria nossa fez um trabalho fantástico, acho que nós melhoramos bastante como entidade. Completamos 70 anos, comentei aqui, nós fizemos, inclusive, um livro comemorativo contando a história da associação, 70 anos de associação, e assumimos agora com essa nova diretoria com foco de ampliar as ações da CNB e aumentar também o quadro de associados da CNB. Eu acho que uma associação tão importante, eu acho que todo mundo que cria Nelore, anelorado, ou mexe com pecuária de qualquer forma, deveria estar associado à CNB pela importância que ela tem, pelo tamanho do trabalho que ela faz para a pecuária nacional, porque não adianta querer falar em proteína vermelha no Brasil sem mencionar a raça Nelore. E a minha diretoria hoje, eu tenho como vice-presidente o Felipe Pisciani, que eu digo que não é nem amigo, é irmão, e veio agora somar o Paulo Marques, né? O Paulo Marques da Casa Branca, pô, excepcional, criador, assim, muito dedicado. Arthur Lira, nosso deputado, que é pecuarista, muito antes de pensar em ser político. E temos também dentro da associação que entrou agora, vou falar que entrou, o Fernando Barros, que está junto com a Mata Velha, a Mônica Marchetti, que veio somar, o Garete, o César Tomé Garete, que é muito amigo pessoal meu, um cara que vem para somar. Então, todo mundo, a gente não tem salário, a gente se dedica à associação, se dedica à raça por amor. Eu costumo dizer que a família nelorista, ela supera tudo e a todos. A raça Nelore realmente está acima de tudo e nós trabalhamos realmente para essa raça vir representar o país na produção de proteína vermelha. Aonde há a maior concentração de Nelore no Brasil? Em que estado? Goiás, Mato Grosso? Mato Grosso, com certeza, né? Mato Grosso do Sul, Goiás. Eu, por exemplo, represento um estado pequeno, né? Um dos menores da federação, que é o estado do Espírito Santo. Eu sou mineiro, mas virei capixaba, tem mais de 30 anos que eu estou no Espírito Santo. O antigo presidente, que eu fui eleito no lugar dele, o doutor Nabi, fez um papel também na CNB extraordinário, é um médico cardiologista. Nós estamos aqui doando, nos dedicando a essa raça maravilhosa, a essa associação maravilhosa, e assim, é uma raça realmente apaixonante. Eu costumo dizer que a raça Nelore é a Fórmula 1. Na hora que a gente acha que a gente chegou no limite, ela vem se superando. E assim, cochilou, se deixar de se dedicar, deixar de se atualizar, fica para trás. Então, a raça Nelore é uma Fórmula 1 de fato. Qual é a qualidade do zebu, ou do Nelore, especificamente? É o quê? Na verdade, é um gado que se adaptou perfeitamente ao clima brasileiro, ele enfrenta carrapato, enfim, é um gado que não tem medo de calor, não tem medo de frio, não tem medo de nada. Na verdade, é isso que é o que transforma, é a rusticidade. É rusticidade, é uma raça que tem pouca incidência de praga, é uma raça que, no gancho, tem um percentual de rendimento de carcaça, que a gente chama, porque o osso do Nelore, a parte óssea dela é mais fina. Então, ele produz uma carne de excelente qualidade e um rendimento de carcaça excepcional. E é uma raça que aguenta calor, aguenta diminuição da oferta de comida. É uma raça que adaptou no nosso clima de norte a sul. Por isso que, tanto no Nordeste, como no Sudeste, como no Sul, ela vem se adaptando de forma excepcional. Então, uma raça que aguenta desafios, né? Calor, frio, excesso de chuva, excesso de falta de comida. Então, ela não é o ideal, mas ela sente menos quando falta a parte de alimentar para ela. Ou seja, ela não é tão suscetível a doenças. Então, ela vem realmente comprovando que é a raça ideal para o nosso país. Existe algum número sobre qual é o maior cruzamento que se faz com o Nelore para obter F1? É o que é? É Brahma, é Angus, tem algum número sobre esse tipo de cruzamento? Olha, tem número sim, com certeza tem. O que acontece hoje? Na raça Nelore, nós procuramos multiplicar o que há de melhor. Vamos falar na Viatna. A Viatna, por exemplo, que estava no Guinness Book, é uma vaca que foi comercializada por mais de 20 milhões de reais. Agora a Carina,
a Karina do Cado Benato, deixa um abraço para o Cado Benato aqui, para Casa Branca. A Karina bateu o recorde da Viatna, é uma vaca que foi comercializada a mais de 24 milhões, inclusive está no Guinness Book, a Karina. Então, uma vaca dessa, ela precisa ser multiplicada a genética dela. Uma vaca dessa, ela não emprenha para ficar nós mesmos, para gerar um bezerro. Nós fazemos coleta, fazemos aspirações foliculares nela e multiplicamos a genética dessa vaca. Ela tem mais de 100, 200 filhos durante o ano, de acordo. E vai para onde essa genética? Vai para a barriga de aluguel, que é F1, que é o cruzamento da raça Nelore, seja com Red Angus, seja com Aberdeen Angus, seja com outras raças taurinas. É um animal que produz um pouco mais de leite, tá certo? Se bem que a raça Nelore, atualmente, ela vem produzindo leite como se fosse um animal Red Angus, tá certo? Então, assim, a gente faz esse cruzamento para fazer F1 justamente para fazer receptoras, porque a realidade do país hoje, além dos clones e tudo mais, é multiplicar a genética desses animais superiores. Então, assim, eu acho que são várias raças que, cruzado com o Nelore, faz F1, que produz carne de qualidade também, como o Nelore produz, mas também produz um pouco mais de leite para poder transferir esses embriões. Em termos de tecnologia, vocês da raça Nelore usam tudo, IATF, esse negócio todo que está, tudo que é possível fazer em termos de tecnologia, transferência de embrião, tudo isso, fertilização in vitro, vocês praticam isso sem medo de ser feliz, vai? Isso já é uma realidade, tem aumentado, como também está aumentando o confinamento no Brasil. Eu acho que vamos acelerar cada vez mais a necessidade de exportar proteína vermelha, a necessidade de você acelerar o ganho de peso desses animais, e cada vez mais nós vamos ceder território da pecuária para os grãos. A gente ouve falar muito em desmatamento, a gente ouve falar muito em meio ambiente, mas os brasileiros precisam entender que nós utilizamos 1/3 do nosso país. Não é só para pecuária, não é para tudo, é para grãos também. Quem é que preserva o meio ambiente? São os pecuaristas, são o agronegócio brasileiro, que nós preservamos a mata, preservamos as áreas de APP. Nós temos áreas na Amazônia lá que é 80% da área preservada. Nós temos aqui no Sudeste 20% de área preservada. É obrigatória por lei, 30% na transição. Então, assim, quem realmente protege o meio ambiente no país é o agronegócio nacional, e nós utilizamos 1/3 só. Quando a Europa aponta o dedo para o Brasil dizer que nós estamos desmatando, isso aí é uma coisa que tem que ser visto com bastante atenção, porque a segurança alimentar, ela vem em primeiro lugar, e ninguém protege o meio ambiente como nós brasileiros protegemos. Nós temos 2/3 do território nacional preservados. Ô, Vitor, muito obrigado, que nosso tempo acabou. Se você quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade, e eu vou cobrar de você o tal livro aí dos 70 anos da CNB, né? Tenho certeza que eu vou ter o maior prazer de mandar para você. E, assim, o que eu quero acrescentar é que nós estamos à disposição, só me chamar, e é um prazer poder falar sobre Nelore, falar sobre proteína vermelha nesse país maravilhoso que nós temos. Tá ok, então. Muito obrigado. Fica aí um pouquinho mais, eu vou me despedir dos internautas, já converso com você um pouquinho fora do ar, tá bom? Grande abraço. Gente, é isso. Hoje o assunto foi Nelore, e até o próximo programa, que eu volto já com vocês com mais outras informações. Até lá. Tchau.